Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, meu jutsu está errado. Perigosamente errado. Capítulo 181. No primeiro dia de negociações, as coisas terminaram de forma amarga. Anzo, da Salamandra, recusou-se a aceitar a ideia de recusar todos os pedidos de missão envolvendo o País dos Rios, alegando que isso causaria perdas significativas para Megakuri, o que, em sua opinião, exigiria uma compensação adicional. Ele exigiu dinheiro e recursos, a maior parte, aliás, mais do que qualquer um poderia concordar. O quarto Kazekage permaneceu evasivo, quase sem dizer uma palavra. Ele também recusou os vários benefícios que o terceiro Hokage lhe oferecia. Todos sabiam que uma vez estabilizado o País dos Rios, o País do Fogo colheria a maior parte dos benefícios. Então a Megakuri pressionou, e Tsunagakuri se recusou a cooperar. Ao final daquele primeiro dia, o clima ficou tenso e a sessão foi encerrada às pressas. Ao meio-dia, na pousada de Fontes Termais, Ebisu de Tsunagakuri, alguém que Link havia conhecido brevemente, veio procurá-los. Nossas exigências são simples. Devolva os Jinchuriki, entregue-nos os bonecos de Sasori e permita-nos encontrar Baki, declarou ele. Não, isso é impossível, recusou o terceiro Hokage categoricamente. Ele podia ser gentil, mas não era tolo. Aparentemente, as negociações envolviam 3 nações aliadas. A Megakuri era internamente caótica demais para colher muitos benefícios, enquanto Tsunagakuri havia acabado de se render e não tinha capacidade para uma resistência significativa. Embora chamassem de cúpula das 3 nações, na prática, o plano do País do Fogo era pacificar o País dos Rios, em seguida, compartilhar pequenas vantagens com seus 2 aliados juniores para impedi-los de causar problemas. No entanto, agora, Ebisu exigia aos Jinchuriki, um lote de marionetes inestimáveis e até mesmo uma audiência com o falecido Baki, o que exigiria o jutsu secreto de Konoha, ou seja, a invocação necromante de Link. Não havia como concordar com nada disso. Ebisu franziu a testa, mas agiu como se estivesse espremendo pasta de dente, propondo vários itens em pequenas quantias: dinheiro, jutsu, ouro em pó, inteligência. Essas eram as únicas moedas de troca que Tsunagakuri realmente tinha. Todos já sabiam que a nova técnica do quarto Kazekage para refinar pó de ouro em troca de dinheiro não era nenhuma novidade. Era informação padrão no mundo ninja. Quando jovem, Ebisu fora um espião de alto nível de Tsunagakuri. Mesmo na velhice, ele possuía vasta informação, algumas das quais iam além do mero valor monetário, perfeita para negociar o retorno de um Jinchuriki. Por algum tempo, 2 velhos discutiram. Finalmente chegaram a um acordo. Uma quantidade de ouro em pó mais compartilhamento parcial de informações. Além do pagamento antecipado de parte da quantia ainda devida do acordo de rendição e esmagamento de Konoha, em troca do retorno de Gaara, o Jinchuriki. E desta vez, na cúpula das 3 nações, Tsunagakuri apoiaria a posição de Konoha. Então o terceiro Hokage se virou para Link, que estava parado ao lado. Quanto aos bonecos, são os despojos de guerra de Link. Se quiser comprá-los, terá que falar diretamente com ele. Ele não mencionou deixá-los ver Baki. Quais são os seus termos? Perguntou Ebisu calmamente. Mesmo depois de toda essa discussão, seu rosto permaneceu sereno. Dinheiro ou ninjutsu? Link lhe entregou um pequeno caderno preparado listando os diferentes preços que ele havia definido para cada marionete, conforme avaliado por Kankurou. Examinando-o rapidamente, Ebisu comentou: não temos dinheiro para isso. Sério, o boneco mais vendido da lista, Sasori, foi avaliado em 350 milhões de ryu. Mesmo que Tsunagakuri penhorasse tudo, não conseguiria levantar esse valor. De qualquer forma, eles não estavam tentando comprar todos os bonecos. Da perspectiva de Tsunagakuri, tais bonecos tinham pouco significado. A vila era pobre demais para bancar o teatro de bonecos em larga escala. Sua outrora famosa brigada de bonecos havia desaparecido há muito tempo ou perdido suas artes. Com a aposentadoria de Chiyo, a brigada foi efetivamente dissolvida. Se não estivessem tão falidos, seu maior gênio dos bonecos não seria forçado a reaproveitar as antigas obras de Sasori deixadas na vila. Eles praticamente abandonaram o estilo de marionetes em larga escala. Ebisu queria apenas a marionete Sasori e a marionete do terceiro Kazekage. O resto eles não tinham condições de comprar, consertar ou usar. Link suspirou internamente. Como esperado, sem pagamento direto em dinheiro. Ninjutsu, porém, ainda poderia ser uma opção. Isso poderia ser vendido para Konoha de alguma forma. Precisamos recuperar o boneco do terceiro Kazekage, disse Ebisu incisivamente, puxando um pergaminho. Aqui dentro tem uma seleção de ninjutsu. Você pode escolher 10 deles. Link pegou o pergaminho, mas o passou direto para o terceiro Hokage. Negociações não eram algo que um bom garoto como ele deveria fazer, e quando se tratava de avaliar ninjutsu, quem era mais experiente do que o homem amplamente considerado o professor? Murmurou o terceiro Hokage, folheando o conteúdo. Com um gesto casual, comentou: em alguns desses jutsus já nos foram vendidos antes. Algumas das técnicas de liberação de vento de Tsunagakuri eram aquelas que eles já haviam vendido anteriormente. A vila já as possuía e, claro, eventualmente estariam disponíveis para Link. Não fazia sentido comprar cópias. Então, os 2 velhos retomaram as discussões. Por fim, decidiram por 15 jutsus, todos de nível C ou D. O pergaminho de Ebisu não lhe estava nada avançado, e a marionete do terceiro Kazekage estava bastante danificada. O próprio Kankurou não fazia ideia de como consertá-la.
tanto lógica quanto circunstancialmente não alcançaria um preço alto. Link também pode estar se desfazendo de lixo. Em seguida vieram as negociações sobre o boneco Sazori. Este estava totalmente intacto, pronto para uso, e nas mãos de um mestre de bonecos competente, poderia facilmente atuar no nível de um jounin. Não havia motivo para vendê-lo barato. Mas, depois de mais idas e vindas, eles não chegaram a um acordo. Balançando a cabeça, Ebisu disse, nesse caso vamos adiar a aquisição do boneco Sazori por enquanto. Chiyo era a principal interessada. Ela não tinha vindo ao cume, apenas Ebisu acompanhava o quarto Kazekage. Da perspectiva de Ebisu, Sazori era uma questão puramente sentimental. Taticamente falando, eles não tinham necessidade real de recuperá-lo. Ele deixou o pergaminho de ninjutsu para ser verificado pelo terceiro Hokage e guardou a marionete quebrada do terceiro Kazekage na manga. Quanto a Baki, o terceiro Hokage não disse nada, apenas olhou para Link. Estava claro que ele não tinha intenção de decidir sobre aquele assunto sozinho. Você quer ver Baki? Link normalmente teria concordado de cara. Eles poderiam pagar em dinheiro ou ninjutsu por um breve encontro, o que parecia bastante inofensivo. No entanto, ele sentiu algo estranho. O próprio Baki queria ver o Kazekage, e agora Ebisu queria ver Baki. Provavelmente para compartilhar alguma informação importante, certo? Quero ninjutsu de nível B ou superior, artes secretas ou até técnicas proibidas, anunciou Link após refletir. Provavelmente não conseguiriam obter muita informação de Baki sobre ele. Se Akatsuki quisesse esse conhecimento, já tinha mais informações de qualquer maneira. Às vezes, a desinformação pode ser mais prejudicial. A testa de Ebisu se contraiu. Aquele garoto certamente estava pedindo demais. Algum tempo atrás, o preço que ele havia dito a Temari e aos outros parecia, bem, deixa pra lá. Isso não era relevante. Quando o vendedor ditava os termos, era inútil discutir sobre mudanças de preço. Tem certeza de que quer técnicas proibidas? Ebisu perguntou, olhando de soslaio para o terceiro Hokage. Praticar ninjutsu era comum entre os shinobi, mas almejar artes proibidas era outra história. Até onde ele sabia, o último gênio de Konoha que perseguiu jutsus proibidos acabou sendo um Nukenin Rank S. No entanto, tudo que Ebisu viu no rosto do terceiro Hokage foi uma calma serena. Capítulo 182. Então, as de maior grau são apenas a técnica de selamento de rank A, rugido final do leão e a performance de marionete. Conquista hábil com o corpo humano? Link olhou para o pergaminho de ninjutsu em suas mãos. O rugido de fechamento do leão era pelo menos relativamente conhecido. Podia selar completamente o chakra de alguém, uma técnica de selamento extremamente poderosa. A desvantagem, porém, era que o alvo precisava entrar na formação de selamento preparada para funcionar. Ser capaz de selar completamente o chakra pode parecer poderoso, mas o maior problema é que não se pode reduzi-lo a um pequeno padrão formado por chakras. É preciso desenhá-lo com antecedência, ao contrário do selo dos 4 símbolos ou do selo dos 5 elementos, que você pode aplicar à vontade. Para torná-lo mais flexível, Tsunagakure acabou desenvolvendo uma técnica na qual você desenhava o selo em uma ferramenta ninja especialmente criada e o arremessava. Se atingisse o alvo, o selo seria ativado instantaneamente. Mas como atingir o inimigo era difícil e a formação do selo não podia ser portátil, ela só era adequada para cenários específicos. E crucialmente, embora Tsunagakure fornecesse o jutsu, eles não davam a ferramenta ninja especial, o cânon com cabeça de leão, de graça. Honestamente, mesmo que oferecessem um cânon com cabeça de leão, assá-lo em pouco tempo seria intimidador. Sem os métodos especializados de forja, produção, seria muito difícil de reproduzir. Mesmo em Tsunagakure, pouquíssimas pessoas conseguiam criá-los, muito menos usá-los efetivamente em combate real. No geral, em termos de efeito bruto, o rugido final do leão era realmente muito forte e poderia ser útil em certos casos. Então Link planejou mantê-lo em mente como uma opção. Por outro lado, Link descartou imediatamente a habilidade performance de marionetista, conquista habilidosa com o corpo humano após apenas uma olhada. Era uma habilidade verdadeiramente avançada de mestre de marionetes que usava fios de chakra para manipular humanos vivos? Apenas pessoas como Chiyo e Sazori a usaram em toda a série. Foi projetada para compensar a grande queda no poder de luta de um marionetista quando perdiam suas marionetes. Significava pouco para ninjas comuns. A menos que você queira começar a aprender artes de marionetes do zero, valeria mais a pena trocar por alguns jutsus extras de liberação de vento em vez disso. Quanto aos jutsus de nível B, havia muitos, mas a maioria eram ninjutsus relacionados a marionetes. Link também os descartou. Assim como no caso do cânon cabeça de leão, nenhuma das tecnologias subjacentes foi incluída. Construir, consertar e manter marionetes, seria necessário um enorme investimento de tempo para desenvolver ou absorver a habilidade, além de encontrar talentos adequados. Se as marionetes pudessem ser vendidas tão facilmente, Tsunagakure já teria feito isso há muito tempo, esperando que todos adotassem marionetes e comprassem ferramentas ninja deles. Sério, não existem muitos jutsus que pareçam genuinamente úteis. Link não pôde deixar de suspirar interiormente. Tsunagakure era simplesmente muito pobre em todos os sentidos, tão pobre que o próprio Kazekage teve que desenvolver jutsus para vender, que era difícil imaginá-los possuindo um vasto acervo de artes secretas de alto nível. Inicialmente, ele esperava obter o jutsu proibido reencarnação da própria vida, mas não o incluíram. Talvez Ebisu o ignorasse, ou talvez não quisesse compartilhá-lo. A reencarnação da própria vida era uma técnica proibida bastante quebrada, que permitia ressuscitar alguém do nada. Link não a queria para usá-la, mas para que outros pudessem aprendê-la, caso um dia pudesse salvar sua vida. Liberação de vento, rede de arremesso e grande rede de arremesso, liberação de vento, dança selvagem da corrente de ar, técnica de selamento, rugido de fechamento do leão, mais.
Link recitou 4 jutsus seguidos. Ele não sabia ao certo por que Baki estava tão desesperado para se encontrar com os representantes de Tsunagakure, mas isso não o impediu de tentar obter o máximo de jutsus possível de uma só vez. Espere um minuto, interrompeu Ebisu, sentindo que se não falasse agora, o garoto poderia listar todos os jutsus que não fossem de marionetes no pergaminho, como se estivesse lendo um cardápio. O terceiro Hokage sorriu divertido, lembrando-se de como um pequeno Chunin recém-promovido certa vez foi ao escritório do Hokage e se candidatou para aprender mais de 70 jutsus de uma só vez. Que audácia daquele garoto! Um jutsu por reunião, enfatizou Ebisu. Mesmo agora, ele não sabia ao certo porque Baki havia enviado a mensagem de que não importa o que aconteça, temos que nos encontrar. Mas se o preço fosse alto demais, Tsunagakure talvez tivesse que pensar 2 vezes. Comprar de volta o boneco do terceiro Kazekage era inevitável. Nenhuma vila poderia deixar o cadáver de seu Kage solto na natureza. O boneco Sasori era puramente para o bem de Tio. O resto cabia a Ebisu, que nem sequer ocupava um cargo oficial na vila atualmente. Desperdiçar recursos demais causaria uma enorme reação negativa em casa. Não, Link se recusou a se mexer. Preciso dos 4 que mencionei. Se faltar um, você não vai conhecer o Baki. Ebisu ficou em silêncio por um momento. Mesmo tendo discutido com o terceiro Hokage a manhã toda sem mudar muito a expressão, pela primeira vez pareceu um pouco resignado e suspirou. Fechado. Ele estava disposto a arriscar. Afinal, foi ele quem viu Baki crescer, e Baki nunca foi do tipo impulsivo. Na verdade, o verdadeiro motivo pelo qual ele mudou de ideia naquele momento não foi apenas Baki, mas também a fé absoluta em Link demonstrada pelo terceiro Hokage. Permitir que um membro importante da vila vagasse para fora da vila. Deixar o Jinchuriki da 9 caudas fora de vista. Abrir jutsus proibidos para uma criança tão jovem. Tudo isso exigiu um grau incomum de determinação. Confiança é um luxo. Ebisu puxou outro pergaminho de ninjutsu, refletindo sobre o assunto. Meia hora, depois disso ele desaparecerá. Link apontou para a alma de Baki, que ele havia invocado através de um jutsu de invocação comum, em vez de usar Rashomon, para economizar chakra. De qualquer forma, você tem tempo para conhecê-lo. Depois disso, ele vai desaparecer. Ebisu e Baki trocaram olhares e então se afastaram para conversar em particular. Quanto à transação, o terceiro Hokage sentou-se no tatame, aparentemente de bom humor virou-se para Link com um sorriso. Jovem Link, você queria alguma coisa? Dinheiro ninjutsu, apoio material, algum pedido especial? Ele não especificou, mas deixou implícito que estava disposto a atendê-lo. Konoha era muito mais rica que Tsunagakure. Link imaginou que provavelmente poderia pedir uma quantia decente de dinheiro. Mas naquele momento o jutsu era mais valioso. Ele fez uma pausa e disse, Lorde Terceiro, você deve saber que todas as minhas técnicas tendem a produzir certos resultados incomuns, não é? O Hokage assentiu. Era praticamente de conhecimento geral entre os principais shinobi da vila. Os mesmos selos de mão que produzem resultados normais para uma pessoa podem produzir efeitos drasticamente diferentes para Link. Eliminando todas as outras explicações, por mais bizarras que fossem, essa era a verdade. Link falou em voz baixa, gostaria de perguntar sobre o jutsu que Orochimaru usou durante os exames Chunin, aquele que invocou o primeiro e o segundo Hokage. Era uma chance. Mesmo entre os jutsus proibidos, havia níveis. Os 8 portões, o clone multissombras e a técnica da morte mútua das cobras gêmeas, estes talvez fossem mais fáceis de aprender. Possuíam certos fatores de proteção e mesmo se mal utilizados, não causariam danos irreparáveis. Mas técnicas como o Edo Tensei ou o selo consumidor do demônio morto eram realmente aterrorizantes se usadas de forma abusiva. Basta ver como o Edo Tensei moldou a 4ª grande guerra ninja no mangá. Você quer dizer aquele jutsu? O terceiro Hokage não demonstrou surpresa. Ele esperava que Link perguntasse eventualmente. Edo Tensei foi desenvolvido pelo segundo Hokage. Você sacrifica uma pessoa viva para invocar os mortos e fazê-los lutar, algo semelhante à sua técnica. Ele não se escondeu nem acusou. Apenas disse, se você quiser aprender, venha à minha casa quando voltarmos para a aldeia. Alguns jutsus talvez você nunca usasse pessoalmente, mas se você almejasse se tornar Hokage, precisava saber como eles funcionavam. Mesmo que não tivesse intenção de usá-los, era preciso ser capaz de impedir que os inimigos o fizessem. Capítulo 183. Na pousada onde o grupo de Tsunagakure estava hospedado. Baki. Tirando seu chapéu de Kage, o 4º Kazekage disse, o que exatamente exigiu que você nos visse pessoalmente? Ele parecia completamente exausto. Desde que o plano de esmagar Konoha falhou, ele vinha trabalhando dia e noite, caindo em uma situação que parecia pior que a morte. Se possível, ele trocaria de lugar com Baki de bom grado. Ebisu estava sentado em frente a ele, enquanto 2 guardas Jounin, Otokaze e Yura, estavam atrás dele como escoltas do Kazekage. É sobre o que fazer com aquele boneco do terceiro Kazekage que acabamos de ganhar, disse Baki com a maior seriedade. Enquanto ajudava Link de Konoha na luta contra Sasori da Areia Vermelha, troquei informações com Sasori. Sasori pode restaurar a marionete do terceiro Kazekage, tornando-a capaz de refinar areia de ferro novamente. Até o normalmente calmo Ebisu demonstrou clara surpresa. Todos reconheceram o que isso significava. Se uma marionete pudesse empunhar areia de ferro novamente, poderia revitalizar Tsunagakure, restaurando a glória das artes das marionetes. Baki notou que Yura, atrás deles, demonstrava pouca reação visível. Com um suspiro silencioso, continuou. Yura, você deve ter um jeito de contatar Sasori, né? Sim. O método de contato que Sasori lhe deu era simplesmente um nome de espião. Yura era qualificado para transitar entre os escalões superiores de Tsunagakure. Baki o conhecia há muitos anos. No entanto,
Foi justamente por esse motivo que Baki não quis compartilhar informações com Gaara e companhia. Observando o exemplo de Yura, ele teve dificuldade em confiar em qualquer um dos seus companheiros da aldeia. Correto. Posso contatar o Lord Sazori a qualquer momento, respondeu Yura com franqueza. Uma kunai agora pressionava sua garganta. Seu canalha, disse Otokaze, com o rosto contorcido de raiva. Entendo. Ebisu assentiu, entendendo em parte por que Baki insistira em conhecer o Kazekage. Deve ser a técnica de manipulação da areia para ocultação de memórias, presumo? Ele não desconhecia esse jutsu. O quarto Kazekage simplesmente levantou a mão e disse, levem-no para outra sala. Traidor ou não, isso podia esperar. No momento, a marionete do terceiro Kazekage era a maior prioridade, o futuro da vila. Otokaze, engolindo sua fúria, obedeceu e levou Yura, que não ofereceu resistência, embora. Baki, por sua vez, não disse nada sobre isso. Ele relatou calmamente as informações que possuía, além da rede que havia estabelecido quando vivo. Então acrescentou, aquele shinobi de Konoha Link. Ele franziu a testa. Aquele garoto sabe um monte de coisas que não deveria. Suspeito que ele tem alguma técnica secreta para coletar informações. E quanto à Terra Pura? Até mesmo falar daquele reino da morte lhe trazia sentimentos complexos. Não havia noção de tempo ali, então a tagarelice constante de Link se tornou a única coisa que se podia sentir. Para os mortos, era como se alguém falasse sem parar no seu ouvido. Meio que o oposto de puro. Mas pensando bem, Baki percebeu que sua aldeia também não podia fazer nada a respeito. Aceitando a situação, ele continuou. Temari e Kankuro cresceram bastante. Quando retornarem à aldeia, poderão ser considerados para promoção. O selo de Gaara está totalmente estável. Se quisermos extrair a besta com cauda novamente, talvez tenhamos que pedir ajuda a Konoha. Eles são muito próximos do Link. Devemos aproveitar essa relação para fortalecer nossos laços. Ele expôs todos os pensamentos que tivera enquanto estava preso na Terra Pura sendo assediado. Detalhes sobre Link, os irmãos de Gaara. Como Konoha havia mudado e assim por diante. Apesar de respeitar o Kazekage e estar disposto a morrer por ele, Baki era, de fato, um Jounin de elite respeitado e tinha todo o direito de propor ideias à liderança da vila. Ele falou como se estivesse deixando seu último testamento, continuando a falar até finalmente parar, ciente de que o tempo era curto. Com uma expressão complicada, ele disse, duvido que eu possa ajudar muito mais a vila agora. Sinto muito. Ele havia sacrificado tudo pela vila. Mesmo agora, seu arrependimento era não ter mais nada que pudesse oferecer. Você se saiu bem, disse o quarto Kazekage, levantando-se e abaixando a cabeça. Depois de um tempo, Ebisu disse calmamente, ele se foi agora, senhor Kazekage. Seu rosto estava inexpressivo, tendo visto tantas pessoas darem tudo de si pela vila ao longo de uma vida inteira. Foi justamente devido a tais sacrifícios que Tsunagakure, em suas duras condições, resistiu até aqui. Tudo bem, vamos encerrar essas conversas, disse Ebisu, apertando o pergaminho contendo o boneco selado do terceiro Kazekage com tanta força que as veias saltaram nas costas da mão. Depois, vamos para casa e entramos em contato com Sazori. No dia seguinte, a segunda rodada de negociações prosseguiu conforme o planejado. Desta vez, o quarto Kazekage apoiou abertamente Konoha, tornando as negociações bastante unilaterais. Com toda a razão, a Megakure deveria ter se beneficiado da cooperação, já que colonizar pacificamente a Terra dos Rios também lhes traria ganhos materiais. Por que abrir mão de benefícios gratuitos? Mantenho minhas exigências anteriores, afirmou Anzo com firmeza. Suas grandes nações não têm o direito de nos forçar, a Megakure, a carregar seus fardos. Se não pagarem uma compensação justa de uma só vez, não deixarei de assumir missões relacionadas à Terra dos Rios. Sua atitude era tão inflexível que parecia quase estranha, lembrando como ele costumava sustentar a Terra da Chuva sozinho, com pura força de vontade. Mas para Link havia algo errado. Ele sabia pelo mangá que a essa altura, Anzo já havia perdido o espírito de luta e passava o dia todo enclausurado em uma residência secreta, constantemente vigiada. Por que ele deixaria sua aldeia e seu país de repente para ir a um encontro? Se a Megakure já estiver destruída, Link pensou em silêncio. Ele não tinha intenção de expor ou confrontar Anzo. A Terra da Chuva, isolada e devastada pela guerra, era um buraco negro de inteligência. Ninguém sabia a verdade ali. Diante da postura inflexível de Anzo, o terceiro Hokage tentou convencê-lo, mas não conseguiu. O quarto Kazekage então ameaçou abertamente enviar seus ninjas para bloquear qualquer missão de Megakure no País dos Rios, e a conferência fracassou completamente. Nem mesmo Shiriku, o monge que organizava a reunião, esperava por essa reviravolta. Inicialmente parecia que todos sairiam ganhando. Agora, tudo se encaminhava para Megakure contra Tsunagakure e Konoha? Ridículo. Mas antes que ele pudesse tentar mediar, o quarto Kazekage se levantou com seu guarda Otokaze e saiu, deixando o salão de conferências em um estado muito constrangedor. Capítulo 184. Vamos também. O terceiro Hokage se levantou. Como a Megakure insistia em se manter firme, não tinha motivos para continuar discutindo. Mesmo entre aliados, alguns atritos eram inevitáveis. Ele certamente não permitiria que Konoha subsidiasse outros. Originalmente, tratava-se principalmente de discussões com a Terra do Vento. A Megakure, devastado pela guerra civil, podia ir para casa e dormir, se quisesse. Se palavras não funcionassem, o conflito resolveria as coisas.
Shiriku, o monge, parecia bastante desamparado. Levantou-se e disse, Lord Anzo. Mas Link não ouviu como o chefe do Templo do Fogo tentou acalmar Anzo. Saindo da sala de conferências junto com os outros, Link discretamente enviou suas sombras para vigiar os arredores. Ele não tinha fé nenhuma no Templo do Fogo. Um grupo de monges ninjas que havia sido massacrado por Kakuzu e Idan não conseguiria de forma alguma se defender da Akatsuki. Como já suspeitava da verdadeira identidade desse Anzo, precisava ficar em guarda. Nenhum dos monges lá dentro notou as sombras. Eles rapidamente se infiltraram em todo o prédio da conferência. Nenhuma normalidade Link notou com algum alívio. Junto com Kakashi, ele escoltou o terceiro Hokage de volta à pousada de águas termais. Depois disso, eles poderiam se movimentar livremente. Seja lá o que o terceiro Hokage e o velho monge Bansai discutissem em particular, nem Link nem Kakashi foram convidados. Provavelmente tratava-se de assuntos pessoais. Bansai tinha um bom relacionamento com Azuma, e Shiriku era amigo próximo de Azuma. Como pai de Azuma, Sarutobi Hiruzen naturalmente tinha seus próprios assuntos particulares para conversar. Com tempo livre, Ataki Kakashi fugiu para algum lugar desconhecido. Mas Link permaneceu em alerta, sentado em um banco perto da entrada da pousada, enviando sombras para patrulhar o local. Enquanto isso, ele revisava mentalmente os livros de medicina que havia lido no passado. Tocar. Um passo ecoou, alertando as sombras de que alguém se aproximava. Link virou a cabeça, as mãos já tecendo selos com o jutsu da palma mística em um instante, invocando um clone. 5 sombras dos 8 portões formaram a guarda de Link, preparadas para atacar e cercar o recém-chegado. Gaara, disse Rasa, vestindo trajes civis e sem o chapéu do Kazekage. Sua voz era contida. Obrigado por cuidar dele. Levantando-se, Link respondeu. Você é muito gentil, Lord Quarto Kazekage. Afinal, eles são meus subordinados. Mesmo que o terceiro Hokage tenha derrotado facilmente, Rasa era de fato um Kage. Seu cintilador corporal era extremamente rápido. Embora Gaara também fosse do tipo canhão de longo alcance, a destreza física de Rasa superava claramente a de seu filho. Não precisa ficar tenso. Rasa percebeu imediatamente que Link havia lançado um jutsu, mas calmamente sentou-se ao lado dele. Desta vez estou aqui como pai. Por favor, me chame de Rasa. Link não conseguia pensar em uma resposta educada. Ele simplesmente não conseguia demonstrar qualquer boa vontade para com um homem que tentará assassinar seu próprio filho 6 vezes. Isso lembrava de como ele não conseguia compreender Itachi exterminando todo o clã Uchiha para a vila. Se Rasa realmente acreditava que Gaara não era um Jinchuriki adequado, por que atormentá-lo todos esses anos em vez de matá-lo imediatamente? Sem entender e sem laços pessoais, Link descobriu que não tinha nada a dizer. Estou feliz. O rosto de Rasa não demonstrava emoção, seu tom era uniforme. Estou feliz que Gaara tenha podido te conhecer. Assim como Sasori, ele havia abandonado todas as emoções desnecessárias há muito tempo, pelo bem da vila. No entanto, como um ser humano de carne e osso, ainda sentia exaustão, dor, tristeza e desespero. Gaara não conseguia dormir por causa da presença de Shukaku. Rasa não conseguia dormir por causa das inúmeras responsabilidades. Após o fim de cada guerra, os membros de uma aliança começam a lutar pelos despojos. A aldeia que emergir vencedor assume o controle do poder futuro. Rasa mudou de assunto de repente. Desta vez Konoha venceu, então perdemos tudo. Na verdade, não existe confiança entre aldeias, apenas puro interesse próprio. Você, Lorde Quarto Kazekage. Kakashi estava agachado sob o beiral próximo, em tom tranquilo. Algumas filosofias de vida não são exatamente adequadas para dar lições à geração mais jovem. Ele pulou e se aproximou de Link. Rasa olhou para ele e continuou. O selo de Gaara será desfeito. Se ele não conseguir controlar totalmente suas emoções, morrerá, assim como antes. Esse é o mundo Shinobi. Kakashi não disse nada. Ele também havia vivenciado a guerra e entendia que em última análise não existia confiança entre as aldeias. Mesmo tratados entre aliados muitas vezes se mostravam inúteis no final. A esmagamento de Konoha foi um exemplo flagrante. Então Rasa-san. A expressão de Link permaneceu calma, os olhos fixos em Rasa. Você está aqui para me avisar que meu amigo vai morrer? Ou para me alertar contra confiar em Tsunagakure? Rasa não respondeu. Não confiava em ninguém. Aquela conversa nem deveria ter acontecido, e ele mesmo mal sabia por que estava dizendo aquelas coisas. Ouvir Baki dizer que Gaara estava bem, que Kankuro e Temari viviam em paz em Konoha, ele havia reprimido muita coisa. Emoções que ele havia reprimido agora transbordavam sem ser solicitadas. Se você realmente é o pai do Gaara, então tente confiar nele. Link sorriu. Confie nele como o pai dele. Acredito que ele terá sucesso, não apenas para continuar vivo, mas por fé genuína. Rasa Ojizan. Ao ver isso, o olhar de Kakashi suavizou-se ligeiramente. Não importava quão sombrio o mundo Shinobi pudesse ser. Quão cruel e implacável entre os adultos, as crianças continuavam sendo a esperança e o calor para o futuro. Entendo. Rasa se levantou. Sua expressão não mudou uma única vez. Depois de dar alguns passos, ele parou antes de seguir em frente, sem olhar para trás. A confiança de um pai, hein? Ele parecia dividido. Quando Rasa saiu, Link sentou-se novamente e olhou para Kakashi, com um sorriso mais relaxado no rosto. Então, como eu estava? O que eu acabei de dizer não pareceu legal. Seu pirralho. Kakashi se juntou a ele no banco, rindo baixinho. Às vezes, o garoto parecia tão maduro, outras vezes, agia de forma ingênua. Por mais estranho que fosse, Kakashi não desgostava disso. Um júnior confiável também lhe dava motivação.
Ouvi dizer que aqueles que servem como guardas de um Kage muitas vezes se tornam Kage também, provocou Link, erguendo uma sobrancelha. Então isso faz de você meu rival, Kakashi. Eu certamente não vou me conter com você. Com a sua idade, você provavelmente tem mais chances de acabar competindo contra o Naruto, respondeu Kakashi despreocupado. Ele está sempre gritando sobre se tornar Hokage. A conversa deles tinha o clima confortável de amigos verdadeiros. Link abriu os braços. Você acha mesmo que o Naruto poderia me desafiar? Não o subestime, disse Kakashi com um sorriso vesgo. Ele pode te surpreender. Então deixe-o derrotar Sasuke primeiro e depois venha me desafiar, Link respondeu, também sorrindo. Tirando o paraíso Isha, Kakashi sorriu alegremente. Chegar ao Hokage, bem, só poder não basta. Capítulo 185. Terra da Chuva, a Megakure. A chuva caía implacavelmente. No alto, uma mulher de cabelos azul púrpura observava silenciosamente o vasto buraco que surgira abruptamente na vila abaixo. Embora ela não conseguisse ouvir nada além do aguaceiro, parecia que a vila, toda a nação, estava chorando. Bum! A água da chuva escorria para dentro da cratera, formando um lago artificial, que logo explodiu com um estrondo. Sangue e carne mutilada jorraram para cima com as ondas, apenas para se acomodarem novamente. O que antes era uma vila razoavelmente próspera agora estava sem vida e silenciosa. Bem, a mulher de cabelos azul púrpura pousou na superfície da água. Olhando para o homem de manto à sua frente, vestindo um manto negro com nuvens vermelhas, ela falou em voz baixa. Zetsu se disfarçou com sucesso de Anzo e completou a cúpula das 3 nações. Em seguida seguiremos o plano original, trabalhar com Iwagakure para impedir que Konoha se fortaleça ainda mais. O homem chamado Pen olhou fixamente para a água ondulante. Seu próprio reflexo na superfície da água estava distorcido e trêmulo. Seus olhos ainda ardiam com uma fúria incontrolável, tingida por um traço de satisfação. Ressuscitar o Três Caudas levará tempo. Antes de começarmos a capturar todas as bestas com cauda, não podemos deixar Konoha se tornar poderosa demais. Continue coletando informações sobre os Jinchuriki. Você parece estar se divertindo. Uma distorção espiralada no ar revelou um homem mascarado pisando na superfície da água. Bem, você é o líder. Se não conseguir se livrar nem mesmo desse nível de ódio, se sua capacidade for tão limitada, um dia será facilmente derrotado por outra pessoa. A mulher de cabelos azuis e roxos olhou cautelosamente para o homem mascarado, com os lábios pressionados, sem dizer nada. Pen levantou a cabeça. Os anéis concêntricos do Rinnegan não demonstravam emoção. Ele disse categoricamente, aquele ninja de Konoha, Link, já convenceu Sasori a desertar da nossa organização. Ele é uma ameaça. Isso não vai dar certo. O Sharingan sob a máscara giratória se contraiu levemente, seus 3 tomoes girando. Itachi já decidiu caçá-lo. Se você interferir agora, podemos perder mais um camarada. Sasuke está crescendo rápido. Não vai demorar muito para que ele possa despertar o Mangekyou Sharingan. Pen ouviu sem reagir, o rosto impassível. Ainda não é a hora certa, disse o mascarado, pressionando a mão contra a máscara enquanto sua figura começava a se contorcer. Ainda não estamos prontos para subir no palco. A figura misteriosa desapareceu, deixando a mulher de cabelos azul púrpura sem palavras. Ela só pôde permanecer ao lado do companheiro. Pinga, pinga. Pen abaixou a cabeça novamente, a chuva se intensificando, batendo na superfície da água. Ele não conseguia mais reconhecer o próprio reflexo. Após sua vingança bem-sucedida, o vazio deixado para trás despertou velhas lembranças, até que algumas delas o incomodaram, trazendo-o de volta à realidade. E eu não sou Nagato, sou um deus que traz ordem. Ele não se detinha mais em lembranças infrutíferas. Seus olhos brilhavam com uma obsessão feroz, quase ao ponto do fanatismo. Vamos, Conan. Konoha. Está tão quieto. Link meio que esperava que eles seriam emboscados no caminho de volta, ou que o falso Anzo atacaria com seus homens, mas eles retornaram em segurança e sem incidentes. Você acha que existem tantos idiotas ousados o suficiente para ir atrás de um Kage? Brincou Kakashi ao lado dele. Não é impossível, pensou Link, mas não discutiu. De qualquer forma, retornar em segurança foi um alívio, sem brigas, significava mais tempo para crescer em paz. Ao retornar à vila, o terceiro Hokage correu imediatamente para o escritório do Hokage, mais ocupado do que nunca após a cúpula das 3 nações. Kakashi acenou casualmente e desapareceu através da cintilação corporal. Levou mais de um dia de viagem através do país, da Terra dos Rios até Konoha. Link foi primeiro para casa tomar banho e se trocar. Depois, passou pelo campo de treinamento, onde encontrou Sasuke suando durante os treinos. Ele se juntou a eles por um tempo, usou a extração delicada de doenças em Sasuke 2 vezes e depois se deitou em uma pedra, conversando com ele por um tempo, combinando de jantar juntos na casa de Link. Depois disso, ele fez sua visita habitual ao seu mentor, Nara Shikaku, e descobriu que seu outro professor, Narin Sui, também estava lá. Eles estavam sentados no tatame, jogando uma partida de shogi. Shishou, Insui-sensei. Link os cumprimentou educadamente e sentou-se ao lado deles. Ele não estava interessado em shogi, mas observando-os constantemente pelo menos aprendeu o básico. Ah, você voltou, disse Shikaku com um sorriso, erguendo os olhos do quadro. Em alguns dias algumas pessoas de Sunagakure chegarão. Então seus 3 subordinados voltarão para casa e relaxem e não assumam nenhuma missão pelos próximos dias. Sim, senhor, Link concordou, sentando-se corretamente. Checkmate. Conversando com seu discípulo enquanto jogava, Shikaku casualmente concedeu uma rápida vitória no shogi. Você anda meio preguiçoso ultimamente, observou. Insui estendeu os braços.
Não consigo evitar. Passar tanto tempo em casa enrijece a mente e o corpo. Ele era um jonin que se aposentou cedo, vivendo efetivamente o sonho preguiçoso que Nara Shikamaru sempre desejou. Aquele sujeito de teste que quase explodiu. Kimimaro, certo? Shikaku reiniciou o tabuleiro e olhou de soslaio para Link. Ouvi dizer que algum tipo de tecido estranho foi enxertado no corpo dele. Supostamente, isso o impede de moldar chakra e absorve constantemente energia externa, concedendo-lhe fortes poderes regenerativos. O corpo médico queria que você viesse fazer exames agora que voltou. Entendo. Link também estava bastante curioso sobre a condição de Kimimaro. Shikaku assentiu e continuou. A divisão de cifras decifrou parcialmente alguns dados do computador de Orochimaru, possivelmente relacionados àquele experimento. Não tenho certeza dos detalhes. Se estiver interessado, pode ir primeiro à divisão de cifras. Farei isso. Link sentou-se obedientemente, sem demonstrar nenhuma reação extra. Pegando uma peça e analisando o tabuleiro, Shikaku fez outro movimento. Você trabalhou duro durante aquela conferência. Não foi nada. E não é como se eu pudesse realmente proteger Lorde Terceiro, disse Link humildemente. Entrando em um estado de concentração, Shikaku forçou Insui a ficar em um canto, mas ainda conseguiu falar. De agora em diante, a vila provavelmente não enviará você em nenhuma missão especial de longo prazo. Há mais alguma coisa que você queira para o seu treinamento? Link considerou a possibilidade. Ele não precisava de nada em particular. O terceiro Hokage já lhe havia concedido acesso a quase todos os jutsus da vila. Para Taijutsu, se não se sentisse bem com seu progresso, sempre podia consultar Might Guy. Não podia dizer exatamente que precisava de dinheiro, mas, na verdade, ainda tinha uma boa quantidade de lã para arrancar da terra pura. Shikakuni, você não pode pegar um pouco mais leve comigo? Lamentou Insui. Em apenas alguns minutos, ele havia perdido 2 lutas consecutivas de Shoji. Shikaku sorriu. Quer ficar para o jantar? Yoshino estava pensando em você. Já combinei um jantar com um amigo, respondeu Link. A esposa de Shikaku, Nara Yoshino, era bastante rigorosa com o marido e o filho, mas era muito indulgente com Link, que era invariavelmente educado. Não, troque. Link, vamos jogar uma partida, exigiu Insui. Rindo, Shikaku cedeu seu lugar. Depois que Link, o novato, proporcionou a Insui um pouco de satisfação emocional, ele deixou a residência Nara rumo à divisão Cifra. Ele encontrou Yurika, uma decifradora de códigos que ele já conhecera, imersa em uma discussão com seus colegas. Ao vê-lo entrar, ela se levantou. Você está aqui pelos dados do Orochimaru, presumo? Sem esperar por uma resposta, ela caminhou em direção a uma fileira de prateleiras. Momentos depois, tirou 2 pastas de arquivo. Aqui. Isso é tudo que conseguimos decodificar. O resto foi impossível. Leia e devolva quando terminar. A divisão de cifras cuidava apenas da descriptografia, não do uso das informações decodificadas. Link carregou as 2 pastas grossas para uma mesa vazia e começou a ler. Grande parte eram dados experimentais repetidos. O sujeito de teste número 1 fez X, usou X. Alguns status, algumas fatias de células, muitos experimentos comparativos basicamente. Ele os leu 2 vezes, digerindo-os lentamente. Ele deduziu que tecido de um corpo original havia sido enxertado em cobaias, proporcionando-lhes regeneração extrema, suprimindo chakra, melhorando permanentemente as estatísticas físicas e deformando órgãos internos. Mas esses eram apenas registros de computador, sem garantia de que correspondessem à realidade. Por fim, Link sentiu a cabeça girar. Seu conhecimento médico era suficiente para um tratamento básico, mas não para analisar pilhas de dados de pesquisas avançadas. No entanto, como estava claramente ligado ao selo dos 5 elementos, ele não podia simplesmente ignorá-lo. Idealmente, ele precisava de um verdadeiro especialista. Orochimaru e Kabuto eram os melhores nesse campo. Os dados continham terminologia estranha, alguns haviam sido anotados pelo corpo médico, outros deixados sem tradução. De fato, mesmo os melhores de Konoha não tinham a mesma comprimento de onda mental de Orochimaru. Possivelmente, apenas aquele peixe grande poderia se comparar. E certo. Próximo passo, vamos encontrar Tsunade. Preciso pensar em como fazer com que Tsunade embarque. De agora em diante, trarei Navaki com mais frequência para que possamos nos conhecer e criar afinidade. Depois, poderei usar o Hermit Purple para localizar a irmã mais velha Lesma. Talvez eu possa pegar o colar dela e tentar mudar seu destino, aumentando minhas chances de entrar em contato com o primeiro e o segundo Hokage. E isso é uma situação vantajosa para todos. Link fechou as pastas. Ele poderia examiná-las lentamente do zero, mas isso levaria anos. Melhor continuar como sempre e encontrar um atalho. Ele se recusava a acreditar que Tsunade não compreenderia as descobertas de Orochimaru. Com a ajuda dele e sua genialidade, recuperar o atraso não seria tão difícil. E então talvez ele pudesse invadir a base de Orochimaru novamente para obter mais dados, ou até mesmo obter o corpo original. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 186. Terra do Vento, fora de Sunagakure. Uma ventania violenta varreu a areia para o ar. Em meio à tempestade, uma figura se aproximou gradualmente do cânion. O recém-chegado parou, tirou o capuz, revelando um rosto bem apessoado emoldurado por cabelos ruivos. Ele encarou inexpressivamente os guardas armados. Reunidos ali estavam o 4º Kazekage, Chiyo, Ebisu e vários Jounin de Sunagakure. Essencialmente, eles constituíam toda a força de combate de Sunagakure. Senhor Sasori. Sob guarda, Yura curvou a cabeça respeitosamente. Sasori pareceu não ouvir a saudação do subordinado. Se estamos falando apenas de cooperação, não deveria haver uma demonstração de força tão grande. Ou você planeja acabar comigo? Eliminar aquele que matou o 3º Kazekage?
Essa declaração provocou imediatamente a indignação dos Jounin da areia. Muitos o encararam com ódio, claramente desejando matar aquele demônio ali mesmo. Sazori, o rosto de Tio ficou pesaroso ao ver o neto, inalterado desde todos aqueles anos. Nunca pensei que nosso reencontro aconteceria nessas circunstâncias. Vovó Tio, que pena. Você envelheceu demais, disse Sazori, com o olhar e a expressão impassíveis. Ele apenas lamentou que a mulher antes incomparável na arte das marionetes tivesse se tornado tão velha e frágil. Isso reafirmou sua crença na busca pela arte eterna. Irmã, Ebisu advertiu. Então, virando-se para Sazori, falou em tom severo. Você disse a Baki que pode consertar o boneco do terceiro Kazekage? Foi isso que você disse, certo? A obra de arte eterna que eu criei pessoalmente, só eu posso consertar, respondeu Sazori calmamente, de uma maneira um tanto presunçosa. Então está bem. Qual é o seu preço? Perguntou Ebisu. A julgar pelo rosto e pela voz, ele não estava ali para conversar com uma criança, mas para decidir o que o traidor que quase destruiu a aldeia deles queria. Sazori desviou o olhar, fixando-se no rosto do quarto Kazekage. Após um longo momento disse, Kazekage, eu quero me tornar um Kazekage. O quê? Você está delirando. Impossível. Os Jounin explodiram como um vespeiro. Cooperar já era difícil de engolir. Exigir ser o Kage era ultrajante. Ninguém queria que um homem que literalmente se transformou em uma marionete se tornasse o Kazekage. Silêncio, latiu o quarto Kazekage, interrompendo o clamor. Com o rosto sombrio, ele perguntou, por quê? Claro, é para colaborar com Link, pensou Sazori. Tendo abandonado a maioria de suas emoções, ele era extremamente racional, cada ação movida por um propósito. Ele havia deixado a Akatsuki porque eles não o deixavam fazer o que quisesse naquele momento. Atacar Link era para testar se ele conseguiria obter aquele selo sem outros meios. Os resultados mostraram claramente que seu poder não era suficiente. Ao oferecer cooperação, ele suspeitou que eles não seriam convencidos, aquele garoto era um leal defensor de Konoha. Então convencê-lo a trair sua vila era quase impossível. Deixar essa informação como um gesto de boa-fé indicava que ele queria cooperar. Então o principal obstáculo era seu status de ninja rebelde. Sazori elaborou um plano para usar a importância crucial da marionete do terceiro Kazekage para obter anistia e, em seguida, unir forças com Link para elevar sua arte eterna ao mais alto nível. Se ele realmente se tornou Kazekage ou não, não importava. Era apenas uma desculpa. Ele respondeu, é preciso um motivo para querer alguma coisa? O quarto Kazekage hesitou por alguns segundos. Impossível. Se alguém como você se tornasse Kage, você poderia destruir a vila. Tudo bem. Sazori permaneceu imperturbável. Vou provar minha sinceridade primeiro. Mostre-me o boneco do terceiro Kazekage. Ebisu sacou um pergaminho e soltou o boneco danificado. Sazori caminhou em sua direção, ignorando a tensão e a intenção assassina do Jounin. Ele estudou o boneco por um tempo e então estendeu a mão. Pá! Tinho agarrou o braço frio do neto. Os dois se encararam em silêncio por vários segundos. Ela respondeu sem vida. Vou ficar de olho em você o tempo todo. Se você tentar fazer qualquer coisa para prejudicar a vila. Velha bruxa ficando senil? Sazori inclinou a cabeça. Acha que pode me matar? Isso fez a temperatura baixar ainda mais. Irmã, Ebisu interrompeu novamente. Tio lentamente a soltou. Sazori, como se não houvesse mais ninguém presente, pegou o boneco do terceiro Kazekage, mexeu um pouco e então recitou uma lista de materiais. 1 mês. Em 1 mês eu consigo consertar isso. O quarto Kazekage trocou um olhar com Ebisu. Tudo bem, mas você não pode sair da vila e permanecerá sob vigilância constante. Aqueles materiais eram caros, mas valeria a pena se pudessem restaurar o boneco. A questão maior era garantir que o culpado, que assassinou um Kage, não desaparecesse com os restos mortais do Kage se eles não conseguissem consertá-lo sozinhos. Sem problemas, Sazori concordou instantaneamente. Konoha, casa do Link. Um jovem que se parecia 80% com Naruto, com um protetor de testa de Konoha, materializou-se na sala de estar. Surpreso e ansioso, ele olhou ao redor. E aí, garoto? Link sentou-se no sofá, sorrindo. Sou Link, um Jounin especial de Konoha. Impossível, disse Navaki, cruzando os braços. Você é claramente mais novo que eu. Como pode ser um Jounin especial? Sua postura tensa, porém, suavizou-se um pouco. Ao ver o protetor de testa de Link em Konoha, e reconhecer a voz da terra pura, ele percebeu. Depois de pensar um pouco, ele descobriu que estava realmente no mundo dos vivos. Navaki, agora translúcido como um fantasma, foi até a janela para olhar para fora. Sua mão passou direto por ela. Percebendo que era como um fantasma, Navaki passou pela janela e voou para dentro da vila. Ei, não assuste as pessoas, chamou Link, pedindo para uma sombra abrir a janela. Ele não sabia se o garoto o ouvirá. Ele realmente se parece com Naruto. Não é de se espantar que Kato-dan o tenha confundido. Link observou a alma de Navaki se esvair e desaparecer de vista. Suspirou pensando em como a semelhança era impressionante, tanto na aparência quanto na personalidade, uma vibração impetuosa, assim como Naruto. Balançando a cabeça, Link não se deu ao trabalho de persegui-lo. Continuou seu treinamento. Depois de invocar repetidamente uma dúzia de estendes diferentes, e ainda não sacar Hermit Purple, Navaki voltou voando sozinho. Quem é Naruto? Foi sua primeira pergunta, com os olhos cheios de curiosidade. Por que todos que me viram me chamaram de Naruto? Um garoto que se parece muito com você, Link respondeu imediatamente. Sério? Os olhos de Navaki se arregalaram. Link estava prestes a acrescentar mais, mas nesse momento alguém bateu. Uma sombra abriu a porta. Sasuke entrou e disse, achei que tinha acabado de ver. Naruto? Sasuke exclamou ao ver Navaki. Seus olhos brilharam de alarme. Ele já tinha visto seus próprios pais ficarem assim então. Eu sou Navaki, respondeu o garoto com um sorriso radiante. Eu não sou o Naruto de jeito nenhum. Link mandou uma sombra arrumar a sala de treinamento e os conduziu até a sala de estar.
Sasuke, ele é Navaki, o irmão mais novo da Lady Tsunade. Olá, Navaki sorriu. Sou Uchiha Sasuke. Sasuke apresentou-se, deixando de lado a preocupação anterior. Aquele sorriso estava muito longe da frieza habitual que demonstrava com estranhos. Os pensamentos de Navaki giravam em círculos. No momento ele se apresentava no outro. Então minha irmã está aqui na aldeia? Link balançou a cabeça. Ela foi embora há anos. Entendo. Abaixando o olhar, Navaki refletiu um pouco e então sorriu, desculpando-se. Desculpe, não acreditei no que você disse lá atrás. Sem problemas, respondeu Link com um sorriso. Se precisar de uma briga, me chame. Navaki fez sinal de positivo. Eu sou bem forte, sabia? Link e Sasuke ficaram momentaneamente sem palavras. Mas neste estado, acho que não posso ajudar muito, acrescentou Navaki, percebendo que era apenas um espírito. De qualquer forma, agradeço por me deixar ver a vila novamente. Ele sentiu um certo arrependimento por não ter visto Tsunade, mas não mencionou. Em pouco tempo, a técnica de invocação passou e Sasuke falou. Aquele cara era igualzinho ao Naruto. Meio esquisito, disse ele baixinho, um pouco perturbado. Por um momento pensou que Naruto estivesse morto, e esse sentimento o inundou. Ele largou tudo para vir até aqui. Isso o fez perceber o quanto se importava com seu companheiro de equipe. Bang! Kakashi pulou pela janela com o rosto sério. Link, você usou essa técnica? Link pressentiu a possibilidade de problemas. Ele explicou rapidamente. Eu invoquei alguém da vila chamado Navaki, ele é da Lady Tsunade. Elo Jounin especial. O terceiro Hokage quer vê-lo imediatamente. Um Anbu pousou do lado de fora. Nossa, Navaki deve ter ido a lugares que não deveria. Link assentiu para Sasuke e acompanhou Kakashi e Anbu em um passo rápido até o escritório do Hokage. Com certeza, eles encontraram o terceiro Hokage, os dois conselheiros e Nara Shikaku, todos presentes, todos parecendo sombrios como se estivessem prontos para a batalha. Sobre Naruto, disse o terceiro Hokage severamente. Link, conte-nos o que você descobriu. Link explicou e, para esclarecer, invocou novamente o espírito de Navaki. Observando as expressões graves de todos se transformarem em alívio exasperado, o escritório do Hokage se transformou em uma cena de 3 anciões conversando com o garoto. Finalmente, o terceiro Hokage se virou para seu júnior mais confiável e suspirou. Lembre-se, não abuse desse jutsu. Sua advertência não tinha força alguma. Capítulo 187. Alguns dias depois, no portão principal de Konoha. Vou sentir sua falta. Eu sempre me lembrarei de você. Voltarei para ver você. Ao ouvir seu irmão mais novo, Gaara, dizer suas falas de uma forma tão direta, Temari ficou sem palavras. O que devo dizer em resposta? Link deu um tapinha no ombro de Gaara. Se você perder o controle de Shukaku de novo, venha me ver. Ele imaginou que assim que Gaara retornasse a Sunagakure, eles poderiam remover o selamento de Konoha sobre ele. A habilidade de Sunagakure em técnicas de selamento é realmente bastante decente. Se eles realmente quisessem selar uma besta com cauda, tinham vários métodos. O problema é que o selamento de um Jinchuriki precisa vazar o chakra da besta para que o hospedeiro o utilize. Atualmente, o único selo que pode transformar o chakra de uma besta com cauda em seu próprio é o selo dos 8 trigramas. Qualquer pessoa que queira usar o chakra da besta precisa primeiro se reconciliar com a besta. Até Naruto acabou tomando esse caminho de reconciliação no final. Konoha não precisava urgentemente de um poder fora de controle, então eles bloquearam diretamente a fera de Gaara. Mas Sunagakure estava em apuros. O nascimento dos 3 filhos do quarto Kazekage era especificamente para produzir um Jinchuriki. Foi somente com o terceiro filho que Chiou declarou adequado. Temari é apenas 1 ano e 3 meses mais velha que Kankuro, o que significa que Karura, mãe deles, praticamente terminou seu parto pós-parto apenas para engravidar novamente quase imediatamente. Caso contrário, ela não teria morrido logo após dar à luz prematuramente Gaara. Todos os tipos de pensamentos passaram pela mente de Link. Seu tom suavizou-se um pouco. Se Shukaku te intimidar, lembra que eu posso cortar o chakra dele, certo? Nesse caso, deixe-me falar com ele. O rosto sério de Gaara se iluminou num sorriso lento. Temari fingiu não ouvir nada daquilo. Olhou para Link e disse, quando eu voltar para minha aldeia, você vai sentir minha falta? Link fez uma pausa. Por que essas crianças no mundo de Naruto são sempre tão dramáticas? Mana, guarde. Kankuro acenou com a mão, levemente exasperado, embora seus olhos estivessem cheios de relutância. Link sensei, guarde algumas marionetes para mim. Vou juntar dinheiro e vou comprá-los. Do que você está falando? Temari levantou seu leque gigante e bateu com ele na cabeça do irmão. Gaara ficou parado, parecendo impotente, soltando um pequeno suspiro. Discutindo ruidosamente entre si, os 3 irmãos partiram. Observando-os de costas, Link sentiu uma pontada de emoção complexa, mais uma despedida. Ele não tinha ideia de quando se encontrariam novamente. Certa vez, ele considerou se deveria se tornar um Jinchuriki, mas seu nível de chakra sozinho descartou essa possibilidade. Muitas pessoas interpretam mal, pensando que é por ser um Jinchuriki que você tem um chakra enorme. Na realidade, apenas pessoas com chakra enorme podem se qualificar para ser um Jinchuriki. Quando um Jinchuriki usa o chakra da besta com cauda, a besta também tenta roubar chakra dele. Até a reconciliação, o hospedeiro e a besta lutam constantemente por chakra, e chakra só pode ser capturado por chakra. Portanto, ter uma reserva enorme de chakra é essencial.
A menos que uma besta com cauda ofereça voluntariamente sua força, que é quando você se torna um Jinchuriki perfeito. Qualquer um com pouco chakra simplesmente não consegue lidar com isso. Os requisitos de hardware não são compatíveis. O que Link queria era uma bateria estilo Naruto, a versão mais recente de Naruto que fez as pazes com a 9 caudas, então, em vez de perder seu chakra, ele ganhou todo o poder de Kurama, capaz de abastecer toda a força aliada Shinobi, o Naruto no modo Kurama que até triplicou o Kamui de Kakashi. Link só conseguia imaginar o quão incrível isso seria para ele. E talvez eu possa tentar transformar Gaara em uma bateria. Se a reconciliação simples não funcionar, eu sempre posso usar o Sharingan para controlá-lo. Então ele refletiu. Já havia desistido de aumentar o crescimento do próprio chakra. No ritmo atual, não alcançaria nenhum salto quântico até o fim da guerra. Precisava de uma estratégia. O no mangá, Sasori e Deidara foram incumbidos de capturar Shukaku. Agora, Sasori desertou da Akatsuki. Talvez haja uma chance de... Ele se recompôs e se afastou do portão. Havia muito mais a fazer, e o plano de bateria de Gaara podia esperar. De volta a casa, Link ativou sua substituição. Foto. Sua câmera surrada tirou uma foto, meio morta. Mostrava uma mulher de costas, vestindo uma jaqueta verde escuro, sentada a uma mesa de bar. Na borda, era possível ver vagamente o nome do estabelecimento, Yaku Yaku. Segurando a foto, Link sentiu que o ambiente do bar lhe parecia familiar, como se o tivesse visto em algum lugar. Yaku Yaku. Yaku Yaku na cidade de Tanzaku? Então Tsunade ainda estava na cidade de Tanzaku? Ele ficou um pouco surpreso. Já era fevereiro e o grande jogador ainda estava vagando pela cidade de Tanzaku? De qualquer forma, já que descobrir a localização dela, precisava se preparar para partir imediatamente. Link deixou algumas sombras para arrumar a casa, depois ativou o modo 8 portões, usou-o para invocar um novo stand, depois engoliu uma pílula de soldado. Ficou na cama por 1 hora, recuperando cerca de metade de suas forças, e então correu para a mesa de atribuição de missões. E eu também deveria melhorar minhas pílulas de soldado. Estou ficando com mais fome. Sobrecarregar continuamente seu corpo e depois curá-lo significava que ele precisava de muito mais calorias, especialmente alimentos doces e carnudos. Aliás, talvez tenha sido a remoção dos pesos, ou a interrupção do treinamento físico intenso, ou o estresse recorrente de usar os 8 portões. Enfim, sua altura havia subido discretamente 2 centímetros. Ele poderia chegar aos 150 centímetros no primeiro semestre do ano. Jovem Link, você tem se esforçado bastante ultimamente, não é? Disse o terceiro Hokage, preocupado. Ele folheava os pergaminhos de missão e não conseguia deixar de notar a expressão constantemente cansada de Link a cada dia. Está tudo bem, Link dispensou. Os 8 portões deixaram algumas sequelas, então parecer exausto era inevitável. Mas em termos de poder de combate, ele mais que dobrou. Ignorando mais detalhes, perguntou, Lorde Terceiro, há alguma missão para a cidade de Tanzaku? O terceiro Hokage refletiu, folheando alguns documentos menos conhecidos. Sim, existe, na verdade sim, existe. Embora seja apenas uma missão de rank D. Um gato de uma pousada na cidade de Tanzaku desapareceu. Eles querem que alguém o encontre. Isso é perfeito, Link agarrou sem hesitar. O terceiro Hokage olhou para ele, falando seriamente. O ninja deve aprender a suportar tudo. Isso inclui os 3 tabus Shinobi, álcool, mulheres e dinheiro. Entregando o pedido, ele acrescentou. Não se esqueça disso. Ele está falando sério? Link olhou para ele em silêncio, lembrando-se do lendário Sannin conhecido por jogar, beber e muito mais. Ele apenas disse, obrigado, Lorde Terceiro, e foi embora. Ele precisava se apressar. Se Tsunade fosse embora, seria um problema. Fazer com que Eremita Púrpura mostrasse sua localização não foi fácil. Se ele a perdesse agora, quem sabe quando a encontraria novamente. Ao sair do portão de Konoha, Link foi carregado por suas sombras. A velocidade das sombras dos 8 portões era muito maior que a sua e, mais importante, economizava sua energia. Usar a substituição ultrapoderosa o deixou meio exausto por horas. Deixar as sombras se moverem foi muito melhor. Link sentiu que sentar nas mãos das sombras era desconfortável. As mãos delas eram do mesmo tamanho que as suas, ótimas para massagens, mas não tanto para carregar. A postura era estranha. Então, em uma rua da diversão divertida próxima, ele parou, tirou a carteira e comprou uma cadeira. Sentando-se nela, fez as sombras carregarem a cadeira enquanto corriam. E isso é muito legal, ele refletiu. As sombras dos 8 portões ainda tinham resistência limitada. Para preservar seu poder para possíveis lutas, após 10 minutos ele as trocou por sombras normais. Link tinha mais de 100 sombras normais, então elas podiam se revezar de tempos em tempos, capazes de carregá-lo 24 horas por dia, 7 dias por semana, se necessário. No meio do caminho, Link percebeu que até mesmo ficar sentado em uma cadeira se tornava desconfortável depois de um tempo. Ele queria mudar de posição. Além disso, a cadeira era frágil. Viajar em alta velocidade fazia com que ela rangesse assustadoramente. Talvez algo mais resistente, como uma cama de hospital de metal, fosse melhor. E talvez adicionar um teto. Mas uma tampa seria basicamente um caixão, certo? Ele caiu em si. Uma cadeira ainda era a melhor opção. Da próxima vez, encomendaria uma mais resistente feita sob medida. Embora as sombras correspondessem à sua força física, correr com uma cadeira não era brincadeira. Ainda assim, a cadeira acabou quebrando antes de chegar à cidade de Tanzaku. Ele ordenou que as sombras enterrassem o transporte quebrado e, em seguida, relatou o ocorrido na pousada do cliente. O alvo perdido era um gato doméstico chamado Shu, que estava desaparecido há 2 dias. Após ouvir do estalajadeiro sobre os lugares habituais frequentados pelo gato, Link pegou o papel da missão. Encontrou um local isolado e usou Rashomon para invocar Navaki. Juntos, eles começaram a procurar o gato pela cidade. Shu, o gato, na mente de Link, uma alusão a Tsunade.
Vila Tanzaku, dentro de um salão de jogos nas máquinas caça-níqueis. Din din din, 777. Outro prêmio, Lady Tsunade. Shizune comemorou em voz alta, mas a própria Tsunade, de braços cruzados, mantinha uma expressão calma. Ela sentia que algo estava estranho. Vários sinais sugeriam problemas. Ultimamente, a lendária otária, Tsunade, vinha ganhando sem parar em qualquer método de jogo que tentasse. A princípio, ela presumiu que estava condenada, vencer era um sinal de desastre iminente para ela. Ela havia se preparado mentalmente para lutar. Mesmo assim, continuou vencendo até agora. Se o desastre estivesse chegando, pode significar o fim do mundo, Tsunade murmurou baixinho. Shizune, abraçando Tonton, perguntou. O que foi isso? Boas notícias, no entanto. Podemos finalmente quitar suas dívidas. Se o cassino não estivesse em alerta máximo contra eles, provavelmente já teriam pago tudo. Será que estou mesmo em uma maré de sorte? Pensou Tsunade, tocando distraidamente o colar. Ela começou a sonhar acordada, quando um homem com um rosto impassível se aproximou. Com licença, senhoras. Ele se dirigiu a elas. Não somos bem-vindas aqui. Nenhum cassino quer alguém ganhando constantemente. Dessa vez, eles tinham entrado de surpresa e depois de apenas 3 jackpots em caça-níqueis, estavam sendo expulsos. Se o cassino se recusaria a trocar suas fichas por dinheiro, o grande jogador apenas sorriu sem dizer uma palavra. Capítulo 188. Quantos mais cassinos não visitamos? Parada na beira da estrada na cidade de Tanzaku, Tsunade bocejou. A bem da verdade, a princípio, quando chegou à cidade de Tanzaku para jogar e inexplicavelmente ganhou uma quantia enorme, ela estava pronta para ir embora imediatamente. Essa premonição sinistra a assombrava o tempo todo, forçando-a a levá-la a sério. Na época, ela havia planejado fazer apenas mais algumas apostas antes de partir. Mas, de alguma forma, cada aposta que fazia se transformava em uma vitória avassaladora que ela achava difícil de acreditar. Algo ruim poderia ter acontecido em Konoha? Essa era sua suspeita inicial. Ela chegou a perguntar sobre as novidades. De fato, houve um conflito com Sunagakure e Otogakure, mas ele rapidamente se acalmou, com a areia se rendendo completamente? Segundo todos os relatos, um bom resultado. Como estava em busca de informações, ela permaneceu na cidade Tanzaku, continuando a testar a sorte no jogo. E continuou ganhando. A essa altura, ela já estava insensível à experiência de ganhar. Shizune, segurando Tonton, o porco, em um braço, folheou a lista de cassinos locais com a mão livre. Tonton grunhiu em protesto. Desculpe. Shizune parou de ler, mudou a forma como segurava Tonton e continuou. Só temos 2. Entendo. Tsunade se espreguiçou e ao fazê-lo, seu peito arfou fortemente, causando um rebuliço entre os espectadores. Ela ignorou os olhares. Uma das mãos massageou a nuca. Então amanhã daremos uma passada para outra aposta, e depois disso vamos embora daqui. Já ficamos tempo demais, acrescentou ela. Próximo. De repente, ela parou no meio da frase e seu olhar pousou em um garoto ao longe, que observava tudo ao redor. Seu rosto ficou rígido. Tsunade-sama? Tsunade-sama? Perguntou Shizune, perplexa. Do outro lado, um garoto usando um protetor de testa de Konoha olhou para mim, com os olhos brilhando de alegria. Ele abriu um sorriso e correu para a frente, gritando. Irmã mais velha. Shizune, por reflexo, afrouxou o aperto em Tonton e assumiu uma postura cautelosa, com uma das mãos deslizando pela manga, onde armas escondidas a aguardavam. Ela estava preparada para proteger Tsunade. Então, uma mão forte a imobilizou. O rosto de Tsunade era indecifrável, mas seu peito subia e descia com a respiração ofegante. Uma das mãos estava no ombro da subordinada, a outra pendurada ao lado do corpo. Seu instinto ninja lhe dizia que os mortos não tinham o que fazer ali. Mas como irmã mais velha, ela não podia rejeitar o irmãozinho que corria em sua direção. Shizune tentou dissipar a ilusão percebida, mas não obteve resultado. Sua voz era sombria. Tsunade-sama, essa pode ser uma transformação que nem eu consigo desvendar. Deixe-me. Chega, Shizune, Tsunade interrompeu com a voz trêmula. Ela expirou pesadamente. Chega. Ela deu 2 passos à frente. Como se realizasse uma infinidade de devaneios, abriu os braços, exibindo um sorriso, e puxou o irmão mais novo para um abraço. Bem-vindo ao lar? Navaki. Mana, senti tanto a sua falta. Eu também. Parada atrás deles, a mão de Shizune congelou a meio caminho do mecanismo de gatilho em sua manga. Não que ela quisesse permanecer parada, mas 2 mãos negras como tinta agarraram seus braços, uma de cada lado. Ela olhou ao redor e viu 2 figuras humanas escuras paradas ali, à esquerda e à direita, e mais sombras no chão se moviam por toda parte. Suor frio escorreu pela sua bochecha. Não precisa ficar nervoso. Uma voz um tanto infantil falou ao lado. Sou Link, um Jounin especial de Konoha. Com isso, as formas humanoides negras desapareceram no chão, fundindo-se com as outras sombras. Se cada um deles é tão forte, esse pirralho. Shizune relaxou o gatilho, encarando a criança que se autodenominava um Jounin especial de Konoha. Ele não devia ter mais de 10 anos. Jounin especial? Ela se lembrou de algumas informações que havia coletado antes. O Jounin especial mais jovem de Konoha, conhecido por jutsus baseados em sombras. Sim, tinha que ser esse garoto. Ela suspirou aliviada. Considerando o estado mental de Tsunade-sama, se essas pessoas fossem inimigas, as coisas poderiam ter ficado complicadas. Suponho que você já saiba sobre mim pelas suas informações, Shizune-senpai, disse o garoto gentilmente, sem se aproximar demais. De fato, Shizune era uma Jounin de Konoha completa, mais ou menos da idade de Kakashi, uma ninja médica especial, habilidosa com veneno. Ela seria uma inimiga difícil de enfrentar. Por isso, Link usará suas sombras fortalecidas pelos 8 portões para se aproximar furtivamente e subjugá-la instantaneamente. Uma sombra normal era lenta demais, ele era lento demais.
Dados de invocação sugeriam que em uma escala sua velocidade era em torno de 7, o que era próximo do padrão para um Jounin especial. Antes de treinar com Might Guy, talvez fosse apenas 5. Era por isso que ele se mostrava tão indefeso contra Orochimaru. A velocidade frequentemente determinava o vencedor nas batalhas de Naruto. Ao destrancar o segundo portão do descanso, Link finalmente atingiu uma velocidade de 8, próxima ao nível de Shizune, o suficiente para uma emboscada surpresa. Foi um clássico matar no primeiro golpe em alguém que não conhecia seus truques. Nei-san, Navaki, abraçando a irmã, olhou para cima e viu suas lágrimas. Parecia um pouco perdido. Percebendo a tensão, Link falou na hora certa. Que tal encontrarmos um lugar para tomar uma bebida? Tsunade enxugou as lágrimas e se virou para olhar para o garoto meio confusa. A expressão de Shizune também ficou um pouco estranha. Tonton no beiral parecia estar rindo baixinho, embora fosse apenas um porco. Tente imaginar um garoto de 140 e poucos centímetros, falando sério, para uma beldade curvilínea. Vamos tomar uma bebida. Era impossível pensar nisso como flerte. Era simplesmente bizarramente cômico. Kof, eu quis dizer, vamos tomar um chá. Link se corrigiu. Ele estava acostumado a falar como um adulto, mas bem, estreitar relacionamentos compartilhando uma bebida era normal. Principalmente com pessoas como Tsunade ou Jiraiya, que gostavam de um pouco de álcool ou de se divertir. Mas soava ridículo. Claro, disse Tsunade dando-lhe um sorriso vagamente brincalhão. Então vamos tomar uma bebida juntos. Hehe Shizune, embora ciente da seriedade da situação, não conseguiu evitar rir. Parece que temos mais uma dupla que não sabe o significado de contenção, pensou Link, sentindo uma premonição de caos. Vila Tanzaku, um salão de chá com uma câmara privada com vista para um pequeno pátio. Essa aqui não. Essa aqui não. Link sentou-se sob o beiral do telhado, comparando metodicamente cada gato que as sombras haviam capturado na cidade Tanzaku com a foto na folha de missão. Se um gato não correspondesse, uma sombra prontamente o carregava de volta para onde o havia encontrado. As sombras tinham praticamente 0 de inteligência. Possuíam apenas os instintos herdados. Não conseguiam comparar uma fotografia com a realidade. Assim, podiam garantir que o gato capturado correspondia ao tamanho ou gênero aproximado, mas o próprio Link tinha que fazer a verificação final. Ah, encontrei. Ele ergueu um gato chamado Shu, ordenando às sombras que trouxessem todos os outros de volta. Virando-se, disse, desculpe, Lady Tsunade, minha missão causou um pequeno atraso. Não se preocupe, disse Tsunade sentada à mesa, tomando chá com um ar calmo. Navaki já havia retornado à Terra Pura. A duração de Rashomon era muito menor que a do Jutsu de invocação. Link sinalizou para uma sombra vigiar o gato, sentou-se em frente a Tsunade e disse, tem uma técnica que contata a Terra Pura e invoca os mortos para o mundo dos vivos. Há alguns dias, por acaso, invoquei Navaki. Conversamos, nos conhecemos e quando descobri que você estava na cidade de Tanzaku, vim aqui na esperança de encontrá-lo. Ele não tentou encenar um encontro coincidente, isso seria um absurdo óbvio. Uma mentira precisa ter um pouco de verdade para ser convincente. Quanto a como ele conseguiu essa informação, ninjas raramente bisbilhotam as fontes uns dos outros. Jiraiya também não as revelaria. Então você só queria que Navaki me visse? Perguntou Tsunade. Não, Link foi direto. Ouvi dizer que você é o melhor ninja médico, então queria aprender jutsu médico com você. Tsunade estudou o garoto atentamente com interesse estampado nos olhos. Se é ninjutsu médico que você quer, não tenho certeza se posso ajudar. Por quê? Tsunade-sama. Shizune deixou escapar, interrompendo Tsunade. Está tudo bem. Tsunade balançou a cabeça, surpreendentemente aberta. Há muito tempo desenvolvi hemofobia. Não posso te guiar pessoalmente muito bem. Tratar pacientes inevitavelmente envolve ver sangue. Em batalha shinobi, há sangue por toda parte. Tsunade havia deixado a vila em parte devido à morte de seus entes queridos e em parte porque mesmo como médica, sua fobia tornava seu trabalho quase impossível. Ainda assim, se você realmente quer aprender, Shizune pode ajudar, continuou Tsunade. Obrigado, Lady Tsunade. Link curvou a cabeça em gratidão. Embora ainda não pudesse ter Tsunade como professora, Shizune ainda era ótima. Em toda Konoha, ninguém era mais habilidoso em ninjutsu médico do que ela, além de Tsunade. E Tsunade não havia recusado terminantemente. Talvez o tempo passado com Navaki eventualmente curasse sua hemofobia. Entre sua invocação e Rashomon, era apenas uma questão de tempo até que ela se recuperasse. Tsunade-sama? Shizune arregalou os olhos. Se ela ia ensinar aquela criança, isso implicava. Já é hora de eu voltar para a vila, disse Tsunade suavemente, como se fosse uma andarilha finalmente voltando para casa. Mas outro dia você disse que nós íamos. Shizune começou, mas se interrompeu diante do sorriso doce, porém ameaçador, de Tsunade. Então era sobre Navaki, certo? Ela suspirou internamente. Se Link realmente conseguia invocar Navaki, talvez ele também pudesse trazer o tio dela, Dan. Seus pensamentos se dissiparam, e ela se viu inesperadamente ansiosa pela vida de volta à vila. Capítulo 189. Noite no hotel. Sovosh, uma pequena figura saltou pelo céu e pousou suavemente no telhado. Miau, o gato chamado Shu, que havia sido devolvido mais cedo naquele dia, inclinou a cabeça, olhando fixamente para o recém-chegado. Miau. Um grito baixo de gato saiu da boca do outro. Estranhamente, embora fosse um gato, ele estava vestido com roupas humanas. Miau, Shu respondeu tolamente.
O gato em roupa humana pisou direto na parede, ignorando a gravidade, caminhando lentamente ao longo dela como uma pessoa, em direção à janela do quarto de Link. Clique com um pequeno movimento de suas garras, a janela se abriu. Duas mãos negras como breu surgiram das sombras e o levaram para dentro do quarto. Clique, as luzes se acenderam. Link estava sentado na beira da cama, bocejando. Um gato ninja? Sim, Nia, o gato ninja capturado, preso ao chão pelas sombras, respondeu cautelosamente. Olhou ao redor para a densa massa de outras sombras se movendo, junto com uma figura negra ocasional se movendo nas bordas. Nervoso, disse, estou só de passagem, Nia. Se você estivesse apenas passando, não teria passado tanto tempo naquele telhado do outro lado da rua, me observando, Link respondeu calmamente, sinalizando para as sombras apertarem um pouco mais o aperto. Eu estava errado, Nia. O gato ninja sentiu a ameaça e ergueu a voz. Por favor, não me mate, Nia. Link não disse nada, apenas encarou. O gato engoliu em seco. Meu nome é Inai, Nia. Ele se apresentou e acrescentou. Vim porque ouvi dizer que um da nossa espécie pode ter sido capturado durante o dia, Nia. Que peculiaridade de discurso estranha. Sob a direção de Link, a sombra afrouxou o controle. Possivelmente, entre os gatos que suas próprias sombras capturaram durante o dia, um poderia realmente ser um gato ninja. Por outro lado, eles simplesmente os nocautearam e os arrastaram para dentro, então não havia como saber. Embora Link tivesse ordenado as capturas, a visita do gato à meia-noite poderia ter sido um problema, a menos que ele não tivesse habilidade de combate suficiente. Mas, Link pensou por um momento. Gatos ninjas costumavam ter boas relações com os Uchiha. Ele não queria mais complicações por enquanto. Uma vez solto, Inai permaneceu de quatro, sem ousar se mexer. Como animal, sentia que qualquer movimento repentino poderia ser fatal. Mais ou menos hoje, eu estava procurando por Shu. Você já viu aquele gato, não é? Explicou Link. Ele sabia que o gato ninja estava lá desde o momento em que ele se esgueirou a 500 metros, e principalmente quando começou a espiar sua janela. Ele também ouviu sua conversa miando com Shu. O pelo de Inai quase se arrepiou. Pode ir, disse Link. Antes mesmo de terminar, uma sombra já havia reaberto a janela. Inai engoliu em seco e pulou no parapeito da janela, olhando para trás com cautela. Como agradecimento, se você quiser comprar ferramentas ninja, eu posso te guiar de graça, Nia. Você pode me encontrar procurando por qualquer gato na cidade Tanzaku, Nia. Com isso, Inai tensionou as pernas, saltou no ar, saltou rapidamente pelas paredes e desapareceu na noite. A loja ninja dos Nekobaya, em Link refletiu ligeiramente tentado. Aquele lugar, praticamente um mercado negro, vendia uma variedade de ferramentas ninja e aceitava moeda estrangeira. Eles também tinham pergaminhos raros. O clã dos gatos ninjas tinha uma forte rede de informações. Algumas informações podiam ser compradas via Nekobaya, mas pessoas normais não conseguiam encontrar a loja sem a guia de um gato. É uma pena que ela tenha deixado a facção dos mercadores do mercado negro anos atrás. Caso contrário, ele poderia comprar muitos itens elétricos e equipamentos de laboratório para sua base. Ah, bem, pensou ele. Ainda posso vasculhar a base de Orochimaru se precisar de suprimentos. Despindo-se, Link voltou para a cama. Assim que ouviu Shizune, que estava parada do lado de fora da porta, sair, soltou um pequeno bocejo e ordenou às suas sombras que apagassem o abajur e fechassem a janela. Hora de dormir. No dia seguinte, cidade de Tanzaku. Você poderia me deixar? Tsunade perguntou esperançosa. Link formou alguns selos. Que seja você. Navaki. Tsunade observou seu irmão aparecer novamente, sorrindo enquanto o puxava para perto, mas agarrando apenas o ar, pois ele estava meio transparente. Ele permanecerá por mais tempo na forma de alma, explicou Link. Se eu usasse uma invocação física, ele desapareceria rapidamente de volta à Terra Pura. Navaki já estava acostumado a não poder tocar em nada. Ele conversou animadamente com a irmã mais velha sobre suas experiências nos últimos dias. Morrera jovem demais para ter muitas histórias da vida real. Era tudo guerra, treinamento e, em seguida, uma morte rápida no campo de batalha. Mas, desde que fora invocado da Terra Pura por Link, ele viverá livre de preocupações, encontrando muitas coisas divertidas. Ele falou sobre os agora idosos conselheiros, o terceiro Hokage, o estoico, mas bondoso Uchiha Sasuke, o Maruno Sakura que claramente gostava de Sasuke. E como Konoha estava prosperando em tempos de paz, tudo tão emocionante para um garoto que um dia sonhou em proteger a vila. Ele até falou animadamente sobre ter sido convocado para um corpo físico certa vez para comer uma tigela de ramen. Tsunade ouviu e sorriu, seu olhar transbordando de um calor gentil. O café da manhã passou rapidamente. Então, quando a invocação passou, o espírito de Navaki retornou à Terra Pura. Eles deixaram a cidade Tanzaku, e Link olhou por cima do ombro para um gato furtivo que o seguia, um gato que sabia o quão perigoso ele era, mas mesmo assim o seguiu. A curiosidade felina às vezes era avassaladora. Ele decidiu que não valia a pena se preocupar com isso por enquanto. Eles poderiam acabar colaborando eventualmente. Ele se acomodou na cadeira, deixando as sombras levantá-lo novamente. Shizune ficou intrigada. Ela o vira carregando uma cadeira de madeira no dia anterior, mas não conseguia entender o porquê. Agora estava claro. Vamos. Embora Link tivesse a classificação mais baixa entre os 3 viajantes, Tsunade ainda estava imersa em uma mistura de alegria e tristeza, e Shizune, que precisava de sua ajuda, não se opôs. Então era Link quem dava as ordens. Durante a corrida de volta para Konoha, Shizune olhava para ele com frequência. Ela não pisava na vila havia anos, e a técnica de sombra do clã Nara poderia ter evoluído tanto? Tão útil. Eles partiram de manhã e à tarde chegaram ao escritório do Hokage. Velho, Tsunade disse sem rodeios para seu antigo professor. Tosse, Shizune pigarreou suavemente. Tsunade se corrigiu. Sensei, já faz um tempo. Em sua juventude, ela brigara com o terceiro Hokage, chamando-o de velhote, ou pior.
Chamá-lo de velho já era bastante carinhoso. O terceiro Hokage não se importou com a forma como ela o tratou. Ele realmente parecia um tanto nostálgico. Eu não achei que você voltaria. Eu meio que esperava que você esperasse até eu morrer. Tsunade bufou, sem responder diretamente. Se não fosse por Navaki, ela provavelmente teria continuado à deriva. Mas vamos deixar uma coisa bem clara. Não espere que eu aceite nenhuma missão nem nada. Ela não tinha interesse no trabalho ninja, muito menos sua hemofobia. Bem, já que você voltou, pode cuidar da divisão médica, certo? O terceiro Hokage abriu um largo sorriso. Ele conhecia bem seus 3 alunos. Com Link por perto, além de seu jutsu de invocação e a presença de Navaki, Tsunade não partiria tão cedo. É claro que ele aproveitaria o momento para se livrar de algumas tarefas e aliviar seu próprio fardo. Afinal, estou ficando velho, e Jiraiya ainda recusa o título de Hokage. Ele parou de falar. Não abuse da sorte, velhote. Tsunade retrucou, colocando os punhos na cintura. Tudo bem, então deixarei a divisão médica com você, respondeu o terceiro Hokage com um sorriso maroto. Ele sabia que se a pedisse diretamente para chefiar os médicos, ela só iria discutir e enrolar. Mas ao mencionar a cadeira de Hokage, ela preferia ceder a divisão médica primeiro. Tsunade respirou fundo. Shizune, vamos ver como o corpo médico está indo ultimamente. Sua voz soou surpreendentemente gentil. Com isso, ela girou e saiu furiosa. Shizune, abraçando Tonton, curvou-se. Por favor, nos dê licença, Lorde Terceiro. E correu atrás de sua senhora. Link também não demorou muito, logo se despedindo do terceiro Hokage e retornando para casa para rever seus conhecimentos médicos. Por enquanto, Tsunade não o treinaria diretamente, mas Shizune não era desleixada. Na Quarta Guerra Ninja, ela serviu como médica-chefe, então sua perícia era inegável. A curto prazo, ela certamente poderia ensiná-lo. Se Link quisesse a tutela pessoal de Tsunade no futuro, ele precisava demonstrar algum talento de verdade. Afinal, ele não podia começar ameaçando. Você não quer que a Navaki? Além disso, ele precisava continuar praticando suas técnicas de invocação nos próximos dias, talvez até tentar invocar o primeiro ou segundo Hokage. Se trouxer qualquer um deles, tudo estará resolvido. Ele também teve que começar a planejar um novo confronto com Orochimaru. O fiasco do selo dos 5 elementos que de alguma forma envolvia energia natural, poderia se tornar um grande problema se não fosse controlado. Cidade de Tanzaku. É nesta cidade. Jiraiya estava parado junto ao parapeito, com vista para uma rua movimentada. Uau, Naruto exclamou com os olhos brilhando. Tão ocupado aqui. Sabe o tarado, aquela velha Tsunade que você mencionou? Ela está por aqui? De acordo com minhas informações, sim. Jiraiya coçou o queixo. Ele não planejava rastrear Tsunade tão cedo, mas estivera recentemente na Terra dos Rios e receberá uma convocação. Os 3 velhotes da vila queriam que ele retornasse e se tornasse Hokage ou que se apressasse em encontrar um sucessor. Além dele e de Tsunade, ninguém mais poderia ocupar o cargo rapidamente. Mas ele ainda precisava procurar a criança da profecia então. Desculpe, Tsunade. Descendo um passo as escadas, ele disse. Além disso, Naruto, estou cansado do seu treinamento. Preciso relaxar no mundo de adultos. Seu mentiroso. Naruto gritou. Sou eu quem está treinando. Aposto que você só frequenta aqueles clubes adultos. E me devolve a minha carteira. Jiraiya jogou a carteira de sapo de Naruto, sorrindo. É pesquisa, pesquisa. Capítulo 190. Mais uma pessoa comum. Parece que ainda não cheguei ao ponto de mudar o destino de Tsunade. Ou talvez eu não tenha cumprido algum requisito de invocação. Link liberou sua técnica de invocação e ponderou cuidadosamente. Pisar na lâmina do carrasco me permitiu invocar a Ku, então deve haver alguma conexão com relíquia sagrada. Os 2 Hokages não deveriam ser os mais apegados à vila? Por que não posso invocá-los no monumento Hokage ou no edifício Hokage? Eu também sou um shinobi de Konoha, não sou? O colar do primeiro, Link refletiu. Seria difícil conseguir aquele colar por direito, ele nem deveria saber da existência dele, ou então teria muitos pretextos para pegá-lo emprestado ou reivindicá-lo. Talvez invocar a Ku tenha menos a ver com pisar na lâmina do carrasco e mais com pisar em seu túmulo? Onde o primeiro e o segundo Hokage estão enterrados então? Danzou e Yamato têm as células do primeiro Hokage. A mente de Link divagou. Antes que percebesse, já havia passado 10 minutos em sua sala de treinamento, perdido em pensamentos. Rapidamente limpou a cabeça de ideias aleatórias e fez sinal para uma sombra buscar textos médicos, folheando-os com um rosto inexpressivo. No momento, além de jutsus de nível proibido provavelmente impossíveis de aprender, Selo In, Renascimento da Criação, Byakugou no Jutsu. Ele tinha 3 ninjutsus médicos para dominar. 1. Hanshin-shou, desordem nas vias corporais. 2. Inyu Shoumetsu, destruição de feridas de cura Yin. 3. Shikatsu Saizei no Jutsu, técnica de regeneração e ressuscitação de cura. Hanshin-shou pertence somente a Tsunade. Até mesmo Kabuto, supostamente acolhido pelo chefe do corpo médico, nunca o vira. Transformar chakra em pulsos elétricos para interromper os sinais do corpo parecia interessante, mas pelo nome, Link imaginou que não se transformaria em algo especialmente útil. Inyu Shoumetsu é a especialidade de Kabuto. O princípio não é muito complexo. Você acumula chakra de cura antes que o corpo seja ferido, então você pode se curar instantaneamente quando se machuca. Mas isso se deve em parte ao físico e aos talentos especiais de Kabuto. É de nível A difícil de aprender, não possuído por Konoha, o que significa que ele teria que desenvolver uma variante mais tarde, ou possivelmente com a ajuda de Shizune e Tsunade. Shikatsu Saizei no Jutsu era simplesmente difícil demais, avançado demais.
Ele não conseguirá nada. Mesmo para bisturi de chakra, ou extração delicada de doenças, ele mal havia atingido o limite, o suficiente para conjurá-los uma vez e depois abandoná-los. Ele nunca os refinou. Shikatsu Saizei no Jutsu exigia encantamentos complexos e a habilidade de alterar estruturas celulares com chakra, algo realmente de alto nível. Ainda assim, o nome sugeria que poderia se transformar em um jutsu formidável. Ele havia começado a estudá-lo desde cedo, mas não conseguiu. Seu controle de chakra não era bom o suficiente para manipular a proporção de células. Agora que o mentor de primeira linha estava por perto, era hora de retomar o aprendizado. Tão difícil. Lendo página após página, Link sentiu dor de cabeça, mas continuou se esforçando para seguir em frente. No dia seguinte, prédio do corpo médico em um laboratório. Tapa? Um peixe vivo colocado num pergaminho estava gradualmente perdendo sua vitalidade. Shizune, vestindo um jaleco branco, lançou um olhar para Link. Tente você. Link se aproximou e canalizou seu chakra para ativar as células do peixe, revivendo suavemente. Nada mal. Após verificar, Shizune o elogiou. Então, sem demonstrar piedade, pegou um bisturi da lateral e esfaqueou novamente o peixe, que acabará de ser reanimado e ainda se debatia. Dando meio passo para trás, ela fez sinal para Link continuar. Ela o cortou com precisão para evitar órgãos e órgãos vitais, mas a perda de sangue foi enorme para um peixe e o ferimento era grande. Não havia como fazer uma transfusão. Não dava para costurar. Teoricamente, seria necessário um bisturi de chakra para cortar certos pontos e estancar o sangramento. Depois uma palma mística para reativar as células para a cura e fechar o ferimento, e finalmente reconectar os pedaços cortados. Mas Link se sentiu constrangido. Embora tivesse revisado alguns tratamentos relevantes na noite anterior, e seu controle de chakra fosse suficiente em princípio. Mas sua versão do bisturi de chakra e da palma mística era um tanto. Bisturi de chakra, palma mística. Shizune o lembrou, vendo o peixe prestes a expirar. Link se recuperou. Minhas técnicas não são exatamente as versões padrão, disse ele, e minha abordagem de cura também é diferente. Ele podia compartilhar tais detalhes com Tsunade com segurança. Atualmente Insui Sensei e Sasuke sabiam de tudo, Kakashi e Gai suspeitavam um pouco, enquanto Nara Shikaku certamente já tinha deduzido. Dada a posição e o poder de Link, além de controlar Navaki, era seguro revelar o suficiente para conquistar a boa vontade de Tsunade. Nada a temer. Além disso, ele precisava da ajuda de Tsunade para treinamentos futuros, então uma certa honestidade era necessária. Gulp, o peixe abriu a boca com um barulho estranho, revirando seus olhos moribundos, como se acusasse aqueles humanos de deixá-lo morrer. Shizune ficou perplexa com as palavras de Link. Ninjutsu médico se resume à aplicação de chakra, certo? Apesar de nomes pomposos como palma mística ou bisturi de chakra, os fundamentos são os mesmos. Liberar chakra não pode ser tão diferente. Ela havia verificado que ele tinha um conhecimento razoável. Suspirar, Link expirou pressionando um grande pedaço de chakra no corpo quase morto do peixe. Extração de doenças delicadas. Após extrair um grande número de aflições sutis, ele passou para a cura de chakra padrão. A ferida fechou a uma velocidade visível a olho nu. Assim que a reativação das células concluiu a cura, ele adicionou outra extração de doença delicada. Nesse momento, 1/3 de seu chakra total havia desaparecido. Embora a extração de doenças delicadas teoricamente usasse pequenas quantidades de chakra por vez, remendar um ferimento físico extenso exigia um custo total enorme, impróprio para uso médico normal. Uma cura rápida nessa escala provavelmente exigiria as reservas de chakra de um Jinchuriki. Shizune balançou a cabeça. Sem a palma mística ou bisturi de chakra. Um processo tão longo, o peixe já deveria ter morrido há muito tempo. No entanto, tapa. De repente o peixe, que estava quase imóvel, virou-se como se estivesse voltando da beira do abismo, debatendo-se em pânico sufocante, batendo no pergaminho. Shizune esperava buscar outro peixe. Aquele sangramento era grave demais até para a palma mística. Imagine para uma abordagem padrão. Assustada, ela correu para inspecioná-lo. Como isso é possível? Não só o ferimento estava completamente curado, como algumas células danificadas pela asfixia também foram restauradas. A enorme perda de sangue não deixou sequelas. Ela examinou repetidamente o peixe, agora vivo como se tivesse sido pescado recentemente e talvez mais saudável. Como? Você fez isso? Ela exclamou, espantada. Então percebeu seu erro, que era errado questionar um jutsu secreto pessoal. Ela tentou se conter. Extração delicada de doenças, respondeu Link, abrindo as mãos. Meu ninjutsu é estranho. Ele estendeu o braço, conjurando o bisturi de chakra. Este é o meu bisturi de chakra. Aquela técnica agora mesmo era extração delicada de doença. Quanto à palma mística, ele balançou a cabeça. Ela não tem efeito curativo. O que? Shizune ficou perplexa. Isso era correto? Lógico. Ela teria caído em um genjutsu novamente? Mas, por que de novo? Uma hora depois. A expressão de Tsunade era ainda mais atônita que a de Shizune. Ela observou em detalhes. O ferimento daquele peixe não estava apenas fechado. Certas células pareciam recém-criadas, efetivamente prolongando sua vida útil. Tapa. O peixe atormentado repetidamente farto bateu no antebraço de Tsunade com o rabo, tirando-a do seu transe. Esse seu jutsu. Ela disse severamente. Quantas pessoas sabem sobre ele? Mas então lhe ocorreu que, como o rapaz era um médico qualificado, revelando isso voluntariamente, ele devia ter um plano. Ela reformulou. Deixa pra lá, não vou bisbilhotar. Só não espalhe isso por aí sem necessidade.
Tsunade olhou para a testa de Link, agora coberta de suor. Ela imaginou que a técnica devia ser exaustiva e levaria algum tempo, além da ajuda da cura padrão. Aquelas células frescas se formaram apenas parcialmente e embora, em teoria, isso pudesse prolongar a vida, sustentar o jutsu repetidamente o esgotaria. Mesmo assim era notavelmente valioso. Afinal, nem ela conseguia regenerar espontaneamente um órgão no calor da batalha. Seu amante, Dankato, morreu porque um rim foi completamente destruído. Se pudesse ser amplamente utilizado. Mas Tsunade suspirou. Ela se lembrou de ter lido o arquivo de Link no dia anterior. Embora ele usasse o mesmo título para ninjutsu, o efeito mudava de forma diferente. Aparentemente um Kekkei Genkai para ninjutsu mutante. Ninguém mais conseguia reproduzi-lo. Ela inicialmente presumira que apenas jutsus com selos modificados, mas aparentemente a simples liberação de chakra medicinal produzia um resultado diferente. É como funciona. Ela não conseguiu conter a curiosidade. Entendido, Link assentiu. Tsunade parou para pensar. Seu efeito de cura é excepcional, mas você não pode confiar nele como uma medida médica padrão. O custo de chakra é muito alto, mesmo se você combiná-lo com a ativação celular padrão. Link esperou por esse exato momento. Pegou uma pílula de soldado e engoliu, sorrindo. Eu vejo. Tsunade percebeu instantaneamente que aquele garoto talvez fosse mais inteligente do que ela esperava, bastante habilidoso em desenvolver seu jutsu. Uma técnica que cura ferimentos ocultos até o nível celular combina bem com a ingestão de medicamentos com efeitos colaterais fortes. Não apenas pílulas de soldado para recuperação de chakra, mas também poções antidoping para treinamento, presumivelmente. No entanto, esses medicamentos antidoping já haviam sido proibidos há muito tempo. Se ela os preparasse auxiliando no treinamento do garoto. Você é realmente sorrateiro, ela disse, tentando adivinhar por que ele queria que ela voltasse. Eu vou te ajudar, mas você tem que fazer algo por mim também. Levantando um dedo, Tsunade pensou. Além de Navaki, há outro assunto que quero que ele resolva. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.